Queridos, eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias para Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37. Mateus 5, 33 até o 37. A palavra do Senhor Deus diz assim: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, pois é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedente do mal. Até o versículo 37. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia tão precioso que o Senhor nos dá, que é a oportunidade de chegarmos até a tua casa e participarmos, junto com outros irmãos, da comunhão com Cristo e também da oportunidade do crescimento na tua palavra, Pai. Senhor Deus, pedimos que o Senhor aplique tua palavra aos nossos corações nesta noite e nos dê também a tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nós vivemos em uma cultura que sofre de uma crise crônica de palavras que tenha verdade. Palavras onde pessoas tenham confiança das relações humanas, confiança nos contratos comerciais, confiança nos discursos políticos, inclusive, até mesmo no convívio familiar. Crise onde os irmãos não confiam mais na palavra dos irmãos, talvez nem os filhos confiam na palavra dos pais, ou os pais confiam na palavra dos filhos, precisa de garantia extra, uma garantia para que possa mostrar credibilidade. Conta-se a história de que o contrato de alguém dos antigos era feito no apertar de mão, quando um homem apertava a mão do outro, ou um contrato feito com aperto de mão, era aquilo, pronto, se acabou-se. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas podem dizer, eu juro por Deus, ou eu juro pela própria vida da minha mãe. Então, quem paga o pato muitas vezes é a própria mãe, né? Pela vida da minha mãe, eu juro de pés juntos que eu caia morto aqui se eu estiver mentindo. Esses são os tipos de discursos que as pessoas costumam dizer porque estamos vivendo numa síndrome de uma super-verdade. Tem que ter a necessidade constante de ter juramentos. O que essas expressões revelam sobre o nosso coração e muitas vezes, inclusive, sobre a nossa sociedade, é que as expressões elas parecem que são normalizadas, precisam ter uma garantia. Essas expressões revelam que a mentira ela se torna tão comum, que a verdade, que seja ela nua, crua, já não é mais suficiente. Precisa-se ter comprovação. Precisa criar uma super-verdade. Por meio aqui de juramentos, por meio de promessas, por meio de contratos, por meio de afirmações, por meio de pessoas. E esse momento específico, que aí que as pessoas querem mostrar, nós não estamos mentindo. No Sermão do Monte, Jesus está desmascarando a hipocrisia religiosa. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está mostrando a contracultura do reino que Jesus Cristo está estabelecendo. Ele não está reformando essa terra. Ele não está reformando o comportamento exterior. Mas Jesus, quando ele veio a esta terra, ele está mostrando as características que descrevem o cidadão do reino dos céus. E quando nós chegamos aqui no texto de Mateus 5, 33 e 37, Cristo ele aborda a questão dos juramentos e mostrando aqui a integridade que todo cidadão do reino dos céus tem que ter. Todo cidadão do reino dos céus precisa ser íntegro nas suas palavras. Os religiosos daquela época, eles haviam criado um sistema tão complexo e evasivo de promessas que era automaticamente normal alguém falar e prometer alguma coisa e jurar em nome de alguém. Eles usavam o juramento não para honrar a verdade, mas eles usavam o juramento como se fosse uma cortina de fumaça
para validar a mentira. Falavam a mentira, eles então juravam. Falavam a mentira e eles então estavam colocando algum juramento desses aqui para que pudessem mascarar esta mentira. Jesus aqui, no entanto, ele eleva o padrão desta terra. Jesus aqui, ele chama todos os seres humanos, inclusive aqui, principalmente aqui o próprio cidadão do reino dos céus, para que possa voltar à simplicidade e mostrar o peso da verdade. O reino de Deus, a verdade não é uma opção que alguém vai escolher dizer ou não. O reino de Deus e a verdade é o oxigênio que todo cidadão do reino dos céus deve respirar. É a integridade da nossa palavra, é a integridade do que nós falamos que vai refletir de quem nós pertencemos. Se nós pertencemos ao reino dos céus ou se pertencemos ao pai da mentira, que é o próprio Satanás. O texto aqui nos confronta a avaliar como nós temos nos comunicado na nossa vida e como nós estamos nos comunicando todos os dias, sustentando aquilo que a nossa boca professa. Porque, irmãos, a integridade do discípulo de Cristo não deve ser tão absoluta que suas simples palavras dispensa qualquer juramento. Nossas palavras não precisam de juramento. As nossas palavras têm que ser tão verdadeiras que a gente não precisa jurar pelo céu, pela terra, por Deus, pelo pai, pela mãe, por nós, pelo cachorro, por ninguém. Porque o verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele não tem a opção de mentir ou falar a verdade. Todo cidadão do reino dos céus, ele deve falar a verdade. Para que a gente possa entender esse texto bíblico, nós precisamos perceber o que originalmente ali a lei dizia e a corrupção que os fariseus e os saduceus e toda aquela a religiosidade daquela época transformou. O texto bíblico, no versículo 33, ele diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. Para a gente observar isso, a gente precisa entender o que a lei de Moisés dizia. E depois como que a tradição judaica ou como a religiosidade mudou tudo isso. Lá no Antigo Testamento, os juramentos eram permitidos e, em alguns casos, eles eram até ordenados. Nós temos alguns textos como Êxodo 22:11, Números 5:19. Ali tinha um princípio muito básico, que se a gente lê Êxodo 22:11, que diz assim: então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Então, tinha juramento no Antigo Testamento, existia. Mas o princípio básico, o real significado do juramento naquela época da lei era duplo. Primeiro, para que o povo jamais deveria jurar falsamente. Primeiro, que poderia então jurar diretamente falsamente em nome do Senhor nosso Deus, porque isso iria profanar o nome santo do Senhor. E segundo, porque uma vez o juramento feito, ele deveria ser cumprido integralmente. Então tinha poder no juramento. Tinha responsabilidade no que se falava. E o propósito do Antigo Testamento era: não se jurava falsamente em nome do Senhor, isso estava fora de cogitação, e se alguém jurasse nesta terra, tinha que se cumprir. É o mesmo jeito que a gente lida muitas vezes com os nossos negócios. Então, quando a gente olha para o olho de alguém e diz assim: é verdade que isso aconteceu? É verdade. Eu não preciso ir além de procurar provas ou justificativas, não sei o quê. Eu estou olhando para o olho da pessoa. Ela diz a verdade. Eu não preciso. Confio no que a palavra da pessoa está dizendo. É assim que a palavra do crente deve ser. É assim que a palavra do crente, do cidadão do reino dos céus, tem que ser falando a verdade. E nós, que também somos cidadão do reino dos céus, precisamos ouvir a verdade e entender a verdade. Não, vou contratar um detetive particular para que ele possa ficar voando com um drone à noite por cima da casa e aí vigiar, visualizar o que está acontecendo. Para quê? A palavra do crente tem que ser verdadeira. A palavra do crente tem que ser correta, uma só. E entenda que no Antigo Testamento, o juramento original, naquela época,
tinha um propósito de invocar a Deus como sendo a testemunha de que a pessoa fala a verdade e que ela iria cumprir a promessa. Contudo, irmãos, do outro lado, ao longo dos séculos, escribas, os fariseus, eles desenvolveram ali o que é chamado de casuística. A casuística era um sistema de regras minuciosas, cheias de brechas, para que pudesse contornar a rigidez da lei. Eles pegaram a lei e começaram a tentar reorganizar, e dizer assim, olha, vamos ver se a gente dá para entender melhor a lei de Moisés. Vamos ver se dá para a gente aplicar a lei de Moisés para o que a gente está vivendo. Eles começaram a corromper a lei. Eles começaram a categorizar os juramentos em dois grupos. Esses dois grupos aqui, eles eram muito vinculantes, eles eram obrigatórios. Eles começaram a institucionalizar ali a desonestidade. Eles começaram a fazer esta divisão. Eles diziam assim, se um judeu jurasse pelo nome de Deus, ou se um judeu jurasse pelas ofertas do altar, esse juramento era sagrado. Esse juramento não podia ser quebrado. Então, de um lado está lá, nome de Deus, ou pelas ofertas do altar, rapaz, esse aí tá, ó, o juramento dele tá lá no alto, né? O juramento dele é um juramento. Então, se ele jurasse assim, ele poderia manter as aparências religiosas, ele poderia ter ali um ambiente impecável diante do público. Uma outra categoria de juramento que os grupos religiosos fizeram foi outro objeto. Se, ao invés de Deus, ao invés também das ofertas, se eles jurarem pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela própria cabeça, ele pode ser quebrado. Se alguém dissesse assim, eu juro pelo céu, aí alguém dizia, ih, esse aí vai quebrar o juramento, né? Então já estava assim, já meio caminho andado para quebrar o juramento. Se dissesse, eu juro pelo nome de Yahweh, aí não, esse que é o nome de Deus, esse juramento aí é um juramento de verdade, ele vai cumprir. Então esse aí, era basicamente isso. Cria ali uma brecha legal, criava ali uma oportunidade para enganar. Havia ali uma distinção que era sutil, era uma cultura da desonestidade, era uma cultura ali que usavam juramentos para enganar o próximo. Eles enganavam nas transações comerciais, eles enganavam nos acordos diários, eles sabiam que, tecnicamente, estavam mentindo, mas eles estavam mentindo com a consciência limpa. Não sei nem se existe isso. Porque eles não estavam usando o nome de Yahweh, o nome de Deus. Eles estavam jurando ali numa oportunidade que eles estavam para mentir, para ser desonesto. Jesus ele expõe essa teologia distorcida, ele mostra que a manipulação das palavras era para enganar o próximo, ele sabia disso, e as pessoas mentiam ali deliberadamente para enganar o próximo. Eles estavam usando linguagem religiosa para que pudesse pecar abominavelmente diante de Deus, quando eles estavam relativizando, falando tão ali, em nome do céu, em nome da terra, em nome de Jerusalém, estavam relativizando o pecado, eles estavam ali colocando a verdade para o lixo. Então eles estavam dizendo, e Jesus está dizendo, estão seguindo o padrão do mundo, estão desonrando o nome do Senhor nosso Deus. E é aí que vem a soberania de Deus e a observação da tentativa de controle do homem, quando o Senhor Deus ele diz, eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo seu nome, nem pela sua cabeça, nem por Jerusalém, nem por canto nenhum. Nessa única frase aqui, Jesus ele anula toda a ilusão do homem para que possa criar procedimentos seculares do que Deus ele quer. Hoje pela manhã nós vimos que a Bíblia ela é autoridade. A mentira ela é intolerável. E aqui, no sistema dos judeus farisaicos e também outros sistemas, todos os sistemas religiosos, Jesus Cristo ele diz, de modo algum jureis. Cristo ele anula toda essa tentativa de criar escapes para pecado.
Os escribas achavam que quando podiam emitir o nome de Deus, quando podiam emitir o nome das criaturas, emitir o nome de lugares, estavam deixando de fora Deus ali. Mas Jesus Cristo diz, ele diz, olha, não jureis de maneira nenhuma. Jesus, ele argumenta dizendo, o universo inteiro, ele é meu. O trono de Deus, o céu, é o meu trono, o trono é meu. Não jureis pelo céu. Sua presença também está lá nos céus. Não existe 1 milímetro quadrado dessa criação que seja neutro ou que seja secular para que vocês possam jurar falsamente. Onde vocês possam chegar lá e mentir em nome de quem quiserem. Não existe. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, se você jura pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus. É lá onde Deus, ele habita. Não jure pelo céu. Se você jura pela terra, a terra, e o versículo bíblico diz, é o estrado dos meus pés, dos seus pés. Está tocando no estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Não jure pela terra. Se você jura pelo Jerusalém, a Jerusalém é a cidade do grande rei. Toda a criação aqui aponta para o Criador. A própria cabeça, se você jura pela sua própria cabeça, não tem poder nenhum sobre sua própria cabeça. Você é frágil. Não controlamos a cor de um único fio do cabelo que tem na sua cabeça. Você não controla. Por conta disso, você não tem condições nenhuma de jurar pela sua própria cabeça. E ataca aqui o orgulho do ser humano. Quando alguém jura pela própria vida, ou ele jura pela própria cabeça, está agindo aqui como se ele fosse o Senhor da sua existência. Jesus, ele nos lembra aqui que todo ser humano, ele é frágil. Ele não tem poder em si mesmo, não tem força em si mesmo, não tem condições de ter esse poder em si mesmo. Ele é frágil. Somos criaturas dependentes. E se nós oferecemos nossa cabeça, nossa vida, como sendo a garantia de juramento, isso é arrogância pecaminosa. Nós estamos aqui penhorando algo que não pertence nem a nós mesmos. Pertence ao Senhor. E quando Jesus ele proíbe os juramentos profanos, quando Jesus ele proíbe os juramentos levianos, Jesus nos ensina que a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. E a ideia aqui é da ideia da palavra corandeu, diante da face de Deus. Deus está presente em todas as nossas conversas. Deus está presente em todas as nossas negociações. Deus está presente em todas as nossas interações. Nós não precisamos de formas religiosas para que possa trazer Deus para a nossa realidade. Ele já está presente. É por isso que toda vez que você fala, você não precisa de juramento. Toda vez que você confirma alguma coisa, fecha um contrato, então afirma, você não precisa. E é claro que aqui eu estou dizendo entre crentes, é claro que existem condições que são com o mundo, com outras coisas, mas quando a sua palavra, ela é empenhada, a sua palavra precisa ser a verdade. Não precisa de formas religiosas. Não precisa, então, de formas que possam trazer Deus para a sua vida. Deus, ele já está presente na sua palavra. Deus, ele já está presente. Portanto, e em terceiro lugar, Jesus, ele chega ao versículo 37, dizendo, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem de quem? Como é que o texto bíblico diz? O que disto passar vem do maligno. Eita glória, né? Depois que Jesus Cristo ele faz todo o diagnóstico, depois que ele mostra a situação do povo naquela época do Novo Testamento, depois que ele mostra o problema, e ele expõe aqui, de fato, a soberania de Jesus Cristo, ele apresenta um mandamento positivo, e ele é aqui definitivo para os seus discípulos. Ele fala para os discípulos assim, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Esse é o padrão do reino dos céus, padrão do reino de Deus. Essa é a simplicidade transparente. É quando você diz sim,
que isso signifique sim. É quando você pode traduzir uma ação que você realiza e que você então afirma com sim. Fez isso? Sim. Aquilo outro? Sim. Quando você disser não, que isso signifique não. E encerrou a questão. Não tem oportunidade de você fazer negociações, ou então flertar com a mentira, ou falar meia verdade, porque meia verdade é uma mentira inteira. Não tem como você fazer arranjos, porque o ensinamento de Jesus Cristo aqui, ele não deve ser interpretado como sendo uma proibição absoluta dos juramentos legais em tribunais, por exemplo. Em juramentos que você pode fazer diante de um juiz. Aqui o próprio Jesus, ele respondeu sob juramento durante o seu ministério aqui na terra. Ele fez isso durante o seu ministério diante dos sacerdotes. O apóstolo Paulo, ele usa inclusive fórmulas solenes nas cartas dele como sendo um juramento. Mas o foco de Jesus Cristo aqui nesse texto é na sua vida cotidiana, é no seu relacionamento diário, é entre as pessoas, é na vida comum de todo cristão. Os juramentos aqui, eles devem ser totalmente desnecessários para as coisas que você faz no seu dia a dia, que você seja alguém confiável, que você seja alguém que possa olhar para você e dizer, tá, verdade. Ou não alguém que possa dizer assim, não, o que você disse aí, eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma investigação, porque você já é acostumado a falar mentiras. Você já é acostumado a dizer mentiras e fala mentiras como se fosse verdade. Que nós possamos ser pessoas que sejam de palavra sim, sim e não, não. Em toda a vida comum do cristão. Que a nossa reputação seja uma reputação de honestidade. E essa reputação de honestidade, ela possa ser tão séria, tão sólida, tão amplamente conhecida, que ninguém possa sentir a necessidade de nos pedir um juramento. De alguém perguntar assim, mas tu jura que realmente isso aconteceu? E que você seja obrigado a dizer, não, eu juro em nome de Deus, eu juro em nome do meu pai, eu juro em nome da minha mãe, eu juro em nome dos meus dois pés juntos, eu juro em nome da minha cabeça, eu juro, que você não seja obrigado a jurar sob hipótese nenhuma. E que quando alguém for dizer para você, você jura? Aí você diz, minha palavra é a palavra de um cristão. Né? Preciso ficar jurando para ninguém. Você tem dois trabalhos, de acreditar ou não acreditar. Aí já o problema é seu. Não sei se você vai ter a liberdade para falar isso, né? Mas o que dá vontade de falar é basicamente isso, né? Eu estou dizendo isso. Se você acredita ou não, aí o problema é seu. Mas a minha palavra é a palavra de um cristão. E eu estou falando aqui como cidadão do reino dos céus. A nossa reputação deve ser uma reputação de honestidade. Jesus aqui ele conclui com uma advertência severa. Ele mostra aqui no texto bíblico falando o que passar disso, o que passar desta sua verdade, o que diz do passar, sim, sim, não, não, e que o que diz do passar vem do maligno. Não tem necessidade de reforçar a palavra com juramentos. Não tem necessidade. A nossa necessidade de juramentos pressupõe que existe possibilidade de mentira. E não tem possibilidade de mentira na palavra de um cristão. Se todos falassem a verdade o tempo todo, os juramentos eles nunca mais seriam necessários. E esses juramentos nunca mais seriam inventados. A mentira, ela tem uma paternidade. A necessidade de juramento pressupõe a existência de constante de uma mentira e toda mentira ela tem uma paternidade. Quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é aquele que tem por seu filho todos os mentirosos. O texto bíblico ele já diz isso em João 8:44. Os filhos de Satanás também são aqueles que proferem mentiras. Jesus ele afirma que o diabo é o pai da mentira e que quando ele mente, fala do que lhe é próprio, fala daquele a quem pertence, daquele que tem a paternidade, a filiação. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que não você, mas que alguém correr ali
na ambiguidade, nas meias-verdades, nos exageros, nos aumentos, nos juramentos dramáticos, para que possa encobrir as falhas ou para que possa convencer outras pessoas. Nós estamos pegando emprestadas ferramentas e a linguagem do reino das trevas, de Satanás. Nós estamos pegando emprestado a linguagem de Satanás, porque a linguagem do reino de Deus é a linguagem que é verdadeira e pura. Ela é dita em amor, ela é dita com toda transparência. A mensagem de Jesus Cristo nos mostra que nós precisamos dizer sempre a verdade. Eu quero encerrar anunciando aqui pelo menos 4 aplicações práticas para as nossas vidas diante desse texto. Nessas 4 aplicações, a primeira delas é a eliminação das meias-verdades, a eliminação das pequenas mentiras. Muitas vezes nós nos confortamos achando que nós não cometemos grandes mentiras. Ah, não, pastor, foi só uma pequena mentira. Né? Ou então, oh meu Deus, foi só uma pequena mentira, uma mentirinha pequenininha, quase não dá nem para ver. Frequentemente, inclusive, a nossa vida diária, ela é manchada pelas desonestidades. Pode ser manchada por chamamos de mentiras brancas. Eu não sei nem o que cor tem a mentira, mentiras sociais. Ou as linhas mais ou menos das verdades. Por exemplo, alguém diz, você já está chegando? Aí diz, eu já estou chegando. A pessoa nem começou a tomar banho, né? Já diz, já manda mensagem, estou chegando. Nem saiu de casa. Você ainda nem saiu de casa e você já está se habituando a mentir. Quando alguém pode inventar uma desculpa de saúde, dizer assim, ah, não, olha, eu estou com uma dor de barriga tão grande, está sentindo nada, que eu não consigo nem sair de casa. Esqueceu de marcar o compromisso? Não consegue chegar? Por que não diz a verdade? Por que simplesmente diz que não queria ir, por exemplo? Diz assim, não, eu não posso ir. Eu não quero ir. Por que não diz a verdade? Por que inventa desculpas e mentiras para que possa se sair bem socialmente? Algumas pessoas têm a tendência de exagerar os números de um relatório ou então da conquista pessoal para parecer mais bem-sucedido. Não, eu fiz isso, eu evangelizei aqui toda a cidade de Manaus, das 2 milhões de pessoas, 1.800.000 foi convertidas pelo poder da minha palavra. Né? Então, pessoas até usando a religiosidade podem mentir desse jeito, ou então mentir exageradamente na entrevista de algum emprego, ou em alguma conversa, pode fazer isso. O padrão de Jesus Cristo, ele não deixa margem para isso. A palavra de Jesus Cristo diz, seja a nossa palavra, sim, sim, não, não. Ele nos chama aqui a assumir a verdade, mesmo quando a verdade ela for desconfortável. Mesmo quando expuser a fraqueza que nós temos, as nossas falhas. É melhor você pedir desculpas por um atraso real do que mentir contra Deus. Do que colocar a culpa no trânsito, do que mentir e dizer assim, simplesmente eu não posso ir, eu não tenho condições de ir. Isso é fazer com educação, é fazer então com sendo cidadãos do reino dos céus, e não usar falsa enfermidade ou usar algum tipo de desculpa espalhafatosa para que você possa não chegar ao seu compromisso. Essa é a primeira aplicação. Mas a segunda aplicação, está ali do outro lado, na esfera profissional. Nós devemos dizer sim, sim e não, não. O mercado de trabalho é uma área que é revolucionária. O ambiente corporativo, ou o ambiente da indústria, ou da repartição que você trabalha, tem muitas informações. A publicidade, muitas vezes, ela é enganosa. A quebra de contratos informais, elas podem acontecer, elas são comuns. Mas o cristão, ele não deve ser destacado por sua palavra que seja abalável. Sua palavra tem que ser inabalável. Se você prometeu entregar um serviço na data tal, que você entregue o serviço na data tal. Cumpre, mesmo que isso custe o seu descanso.
Mesmo que isso reduza o seu lucro, cumpra. Não venda um produto ocultando defeitos. Não venda o produto não dizendo o que ele tem e o que ele não tem para aquele comprador. Cumpra e diga todos os detalhes que você puder dizer. Seja honesto nas declarações que você faz, nas declarações fiscais, nas declarações trabalhistas. A sua palavra vale mais do que um contrato assinado em cartório. A sua palavra no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, deve ser sinônimo de verdade, falar a verdade, cumprimento de palavra. Você está glorificando a Deus através da sua profissão e você está manifestando o reino de Deus aqui nesta terra através da sua palavra. Terceira aplicação que eu quero fazer hoje à noite, está no número 3, na esfera familiar. Nós devemos ser honestos na família. Nós devemos ser honestos no nosso casamento, no relacionamento conjugal. Muitos casamentos, muitas famílias, elas são destruídas não por uma grande crise repentina, mas muitos casamentos, elas são destruídos e famílias são destruídas pela erosão. São destruídas ali pela falta de confiança, pelas pequenas mentiras. Vão minando o terreno até que um dia tudo aquilo desmorona. Às vezes é a ocultação de gastos financeiros. Às vezes é mentir onde esteve. Às vezes é não confessar o que deveria ter confessado. Às vezes é fazer promessa para os filhos que você sabe que não vai poder cumprir. São atitudes que destroem a confiança, destroem os relacionamentos. Nós devemos cultivar ambiente de total transparência dentro do lar. Peça perdão quando você falhar. Não use manipulações emocionais, não use jogos de palavras com as pessoas que você ama. Os filhos, eles aprendem a ser honestos, eles observam a integridade da palavra dos pais. Se você diz, se você fizer isso, será disciplinado? Cumpra. Se você diz, amanhã nós vamos passear, cumpra. Quando o seu lar, ele deve ser um lar de refúgio da verdade. Nós precisamos criar lares onde nossos lares devem ser refúgio da verdade. E na quarta e última aplicação, cuidado com o exagero e as promessas espirituais. Cuidado com a integridade na esfera espiritual. No contexto da igreja, na vida espiritual, nós corremos o risco de violar o princípio de Jesus. Às vezes, no calor da emoção e da oração, talvez em um apelo emocional, nós conseguimos fazer promessas absurdas para Deus. Senhor, eu prometo que eu vou orar 2 horas todos os dias. Senhor, eu prometo que até a morte eu nunca mais vou pecar. Eclesiastes 5:5 nos adverte dizendo, melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Não faça isso. Deus não se impressiona com as promessas que você pode fazer. Deus, ele não se impressiona com os discursos espirituais que você pode montar. Deus, ele se agrada de um coração obediente. Deus, ele se agrada de um coração de um falar que é sóbrio. E além disso, nós devemos ter cuidado para não exagerar nossas experiências com Deus ou os nossos testemunhos com o Senhor nosso Deus para parecer mais santos ou mais usados por Deus do que realmente nós somos. A verdade não precisa de maquiagem. Nós precisamos falar sempre a verdade. Nós precisamos sempre perceber que o falar a verdade é uma condição daqueles que habitam no reino dos céus. Para que a gente possa encerrar, há um chamado aqui para que a gente possa entender todo esse contexto. O chamado de Jesus Cristo em Mateus 5, 33 a 37 é um convite para que nós possamos abandonar as máscaras da duplicidade e que a gente possa abraçar a beleza da integridade. Em um mundo que navega nas águas do relativismo, turvas do pós-verdade e das aparências, a igreja de Cristo precisa se erguer como sendo uma igreja onde a palavra tem peso de eternidade.
Nós precisamos reconhecer que pelas nossas próprias forças nós vamos falhar. Nossa própria força, nós vamos tentar manter essa integridade perfeita, nós vamos falhar. Mas nossos corações são inclinados a nos proteger e muitas vezes até montar mentiras. O caminho mais fácil para evitar ali consequências. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus Cristo, nós precisamos observar e evitar as consequências do erro. E é por isso que nós precisamos observar Ele e sendo a nossa própria verdade encarnada, que na boca dele jamais se achou engano, jamais se achou mentira. Ele cumpriu perfeitamente o padrão que ele pregou. E que ele mesmo pregou o sim, sim, definitivo de Deus para a nossa salvação. Ele cumpriu o que lhe faltava na nossa salvação e aqui cumprindo aqui toda a salvação na cruz, na promessa feita pela Escritura. Nós fomos perdoados pela verdade, para vivermos na verdade. Nós fomos aqui habitados e somos habitados pelo Espírito Santo, sondando aqui os nossos corações, noite e dia, pedindo para que Deus possa trazer à memória as áreas onde nós temos tido dúbios, onde nós estamos tendo duas palavras, onde nós estamos tendo meias verdades, que Deus possa nos conceder a graça do arrependimento, que nós possamos, a partir de hoje, que as pessoas possam olhar para nossas vidas e que possam ver o nosso sim, e que as pessoas possam olhar através das nossas vidas e olhando o nosso não, que o nosso testemunho é um testemunho de honestidade e que a nossa vida aponte para o Deus verdadeiro, eterno, que nunca falha, que nunca mentiu, que nunca errou e que cumpre fielmente todas as suas promessas. Que Deus possa nos habitar, nos possa confirmar sua palavra hoje à noite, nos dando a sua paz. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque podemos observar hoje à noite a importância da integridade do homem de Deus falar o sim, sim e o não, não. Que nós possamos ser reconhecidos como sendo cidadãos do reino dos céus, como sendo homens e mulheres íntegros diante dessa sociedade. Em que cada palavra, cada pensamento, cada contrato, cada negociação, cada relacionamento possa refletir que somos cidadãos do reino dos céus. Possamos, ó Pai, sempre lembrar das Tuas verdades e que essas verdades possam produzir frutos de bom testemunho para as outras pessoas e para esta terra. Nós te agradecemos e te bendizemos.